Fala BioVibes, boa noite. Aqui é o professor Anderson Barbalho, vindo resolver mais uma questão com vocês sobre biotecnologia. Nessa questão, a segunda da nossa lista, você vai observar a questão de um tema dos mais importantes que aparecem no Enem e nos vestibulares de biologia. Então vamos para ela? Questão desse ano, da Unesp, Estadual de São Paulo. Para obtenção de plantas transgênicas. Você, nosso aluno, sabe muito bem que plantas transgênicas são aquelas plantas que têm a modificação do material genético através de técnicas de engenharia genética. Ou seja, nós conseguimos mexer no material genético dessa planta. E ele continua dizendo que um dos vetores utilizados é um plasmídio. O que é um vetor? Nada mais é do que um agente que nós utilizamos para inserir aquilo que a gente deseja no organismo que nós iremos mexer. Então, no caso da questão, ele fala que um dos vetores utilizados é um plasmídio. Como vocês sabem, plasmídio é um DNA circular comum nas bactérias. E nesse caso da questão, ele fala de um plasmídio chamado de TI, presente na bactéria do solo, Agrobacterium tumefaciens. Os pesquisadores inserem nesse plasmídio um segmento de DNA de uma espécie que tem um gene de interesse. Então, ele pega esse plasmídio, coloca lá dentro desse plasmídio, dessa sequência de DNA, um gene do interesse, ou seja, uma sequência de DNA que tem um gene do meu interesse, que gera uma característica. Esse DNA externo ao plasmídio nós chamamos de exógeno, porque vem de fora, e utiliza esse plasmídio como vetor para inserir o gene de interesse no genoma da espécie vegetal que se deseja modificar. Então, eu quero modificar uma planta, que aqui vai ser simplificado na figura. Então, nós observamos que para eu conseguir que essa planta tenha uma característica do meu interesse, eu tenho que introduzir dentro do material genético dela o gene que me interessa. Então, eu utilizo o plasmídio da bactéria como vetor para que esse plasmídio infecte a célula vegetal e doe aquele DNA que eu desejo inserir, que eu desejo colocar dentro dessa célula vegetal, para que assim ela possa expressar essa nova característica. Na figura, as etapas em que ocorrem, presta bem atenção, BioVibes, as etapas é o que ele quer. Vou chamar a atenção de vermelho. A indução da diferenciação celular. Professor, o que é diferenciação celular? É quando uma célula, normalmente uma célula que dá origem ao ser vivo, células germinativas, células que estão lá no início da formação, seja no embrião, da planta ou do animal, tá? Então, essas células são células normalmente com todos os genes ativos, e a partir do momento que ela começa a se diferenciar, partes dos genes deixam de ser ativos e outras partes começam a se expressar mais intensamente. É isso que nos faz pensar em diferenciação, em formação de tecidos específicos. O segundo ponto que ele fala é a aplicação das enzimas de restrição, ou seja, enzima de restrição, ela foi descoberta pelos cientistas com a finalidade de cortar o DNA do meu interesse. Sempre quando falar BioVibes em enzimas de restrição, lembrem em tesouras moleculares. Elas são moléculas encontradas em bactérias, são moléculas que defendem a bactéria contra material genético de vírus. Quando os vírus entram dentro das bactérias, essas enzimas de restrição cortam o DNA viral, impedindo assim que ele controle o funcionamento da célula bacteriana. Professor, e por que ele é utilizado hoje em dia nas células eucariontes? Porque eles conseguiram ver que essas enzimas de restrição também funcionam no DNA dos seres vivos na natureza de uma forma geral. Então, quando eles usam essas enzimas de restrição, elas servem para cortar o DNA em pedaços já pré-definidos e a partir daí, através desse corte, eu posso unir com pedaços do meu interesse. Então, a primeira etapa, indução da diferenciação, a segunda etapa, a enzima de restrição. E a terceira e última, que é a mais lógica, vai ser o processo de recombinação, quando esse DNA que foi introduzido, que foi assimilado, ele passa a compor esse material genético e expressar os genes de interesse no DNA vegetal. Então, na figura nós temos, primeiro processo, aqui em vermelho para a gente chamar, nós pegamos o plasmídio e colocamos o DNA exógeno, ou seja, pegamos o gene do nosso interesse e colocamos no plasmídio, com a ajuda das enzimas de restrição. Depois, a segunda etapa, nós temos o quê? A assimilação desse DNA exógeno ao DNA vegetal. E
E a terceira etapa é a diferenciação, quando a planta assimila esse DNA e passa a expressá-lo, né? Ela já assimilou no processo inicial e passa a expressar essa característica. Então a pergunta é: nessa figura que nós falamos, as etapas em que ocorre indução da diferenciação, ou seja, quando é que a planta ela vai ser induzida a produzir componentes desse gene novo? Aqui, BioVibes, muito bem, no número 3, que é quando a planta ela se torna adulta. Então, quando nós falamos em indução de diferenciação, nós pensamos no número 3, tá? Quando nós falamos em aplicação de enzima de restrição, nós falamos justamente nas enzimas que são responsáveis por cortar o processo. Então, o que que acontece? Vai ser no número 1. Muito bem, BioVibes. Aqui nós estamos vendo o processo 1, onde as enzimas de restrição elas vão ser responsáveis por cortar o DNA do plasmídio, da bactéria, para que eu possa inserir o gene do meu interesse. Então, a enzima de restrição aqui vai ser número 1, BioVibes. E por último, a recombinação, que é a união do DNA que eu coloquei mais o DNA vegetal, ou seja, número 2. Não é isso que está sendo mostrado na figura, BioVibes? Aqui embaixo. Então, com isso, você fica com a resposta letra B, 312. Uma questão simples, lembrando sempre que tem uma situação, um problema no enunciado, e aí ele quer que você diga de forma respectiva qual é a sequência das informações que melhor responde à questão. Valeu, BioVibes? Então é isso aí. Acompanhe a gente e essa é a resolução da nossa lista. Um abraço.